Se você gosta da franquia Chicago ou de uma delas, Chicago Fire, Chicago PD ou Chicago Med, tenho certeza que você sente falta de algum desses personagens que eu vou falar aqui. Então acompanha o vídeo, vamos relembrar esses momentos. São tristes, mas vamos relembrar porque esses personagens foram memoráveis. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal TVzeira. Meu nome é Mari Girardi e vamos falar sobre Chicago. Chicago Med, Chicago PD, Chicago Fire, essas séries. Tem a outra Chicago, mas essa foi cancelada e também não fez muito sucesso. Eu confesso que eu nem assisti, gosto dessas três. Chicago Med não é uma das minhas favoritas, na verdade, ela é bem arrastada, mas eu continuo assistindo, porque sempre tem uns crossovers bem legal. E aí, sempre tem aquele personagem, como séries muito longas, sempre tem aquele personagem que sai, né? Ou seja, porque ele morreu, porque o ator saiu. E não foi diferente nessas três séries, tivemos muitos personagens que nos deixaram. Mas então vamos falar aqui, vamos relembrar 5 personagens que morreram e que faz falta ainda para as séries. Vamos começar aqui com uma que talvez não é muito unanimidade entre todo mundo, que todo mundo goste. Muita gente provavelmente não gostava dela, mas ela é de Chicago Med e é a Ava. Se você não lembra, ela foi uma médica lá em Chicago Med, que ela tinha uma briga no começo com o Connor. O Connor é outro que nos deixou, mas esse simplesmente saiu da série, né? Foi o ator, o personagem está vivo, o que nos dá a esperança de que ele pode voltar em alguma temporada, porque ele era muito amado. Mas voltando pra Ava, ela tinha um relacionamento depois com ele e acabou tendo relacionamento com o pai dele. E aí ela acaba matando o pai dele e quando ela confessa pra ele, ela corta a garganta e a gente tem essa cena chocante, porque eu não esperava que ela ia fazer isso, mas ela também não era uma personagem assim que eu amava tanto, mas eu sinto falta porque eu sinto falta dos dois, dela e do Connor. O Connor faz muita falta nessa série, então os dois ali eles tinham uma dinâmica bem legal, era legal ver a dia deles. Era o que salvava um pouco mais a série, tendo em vista que alguns personagens estão bem chatinhos ultimamente. Mas se você quer rever no episódio o primeiro episódio da quinta temporada, então a primeira personagem é essa. Me diz aí nos comentários se você sente falta dela. E vamos agora no quarto lugar de personagem que eu sinto falta. Essa foi uma das mortes mais tristes, que eu mais chorei. Mas a personagem tá em quarto lugar porque ela não era assim, principal, mas ela tinha muito foco, é de Chicago PD, eu tô falando da Nadia. Se você não lembra quem é ela, foi naquele crossover maravilhoso entre Chicago PD e Law and Order SVU. Foi muito ótimo esse episódio. E tivemos a nossa querida Nadia que nos deixou. Mas, como eu disse, a personagem ela não era a principal, ela na verdade era recorrente depois, mas ela tinha muito potencial, ela tinha acabado de passar para ser policial. Ela poderia ser uma futura policial ali na série mesmo, mas infelizmente a sua vida foi interrompida e a personagem não continuou. Se você não lembra o que aconteceu, é um episódio longo, mas começou em Chicago Fire, na verdade, depois tivemos esse episódio enorme, que foram 2 episódios juntos de Chicago PD e Law and Order, no qual a Nadia, ela tá, na verdade começa com a Erin, né? Todo mundo, a gente foi um choque porque a gente achava que ele ia fazer alguma coisa com a Erin, que era aquele AIDS lá, ele abusava das mulheres, estuprava, e ele, mano, o cara era sádico, ele era louco, ele conseguia fazer as coisas lá, fugir, e ele dá em cima da Erin lá, todo mundo, ele fala umas coisas, a gente fica meio assim, achava que ele ia fazer alguma coisa com a Erin, mas a Nadia estava preparando uma festa surpresa pra Erin, e ela deixa, e aí a gente vê que ela tá levando o bolo, e aí a gente vê só o bolo no chão espatifado. Depois disso, encontramos, né? Vai desenrolando o episódio, a Nadia tá sumida, a Erin fica procurando e tal, e encontram o corpo dela. E aí, no tribunal, ele, o cara lá mesmo, ele mesmo se defende. E aí, depois, no final, ele acaba confessando ali o que ele fez. E, gente, foi um choque, foi muito chocante a cena e saber dessa personagem. Então, por isso que ela está em quarto lugar, porque ela não era um personagem tão principal que fazia tanta diferença para a história. Não que ela não fez, viu? Ela tinha muito potencial. Mas ela ficou pouco tempo, tinha muito ali. Infelizmente. A próxima personagem, tenho certeza que quem é fã de Chicago Fire com certeza sentiu muito, muito, muito. Que foi a primeira morte da série, que foi a Shay.
ela acaba ali ficando no final da segunda temporada, aquela tensão, e no primeiro episódio da terceira temporada a gente descobre que ela é a personagem que morreu. Que eles são chamados ali para um incêndio e acaba caindo um negócio na cabeça dela e ela acaba falecendo. Eu coloquei em terceiro lugar por conta da cena. Não que a cena foi ruim, longe disso. Mas eu achei que ela merecia alguma coisa mais emocionante, como foi com outro personagem. Mas eu vou falar mais pra que é um dos próximos aí. Mas faltou alguma coisa assim. Eu sei que o Severide ficou louco da vida, teve uma. Mas eles passaram, fizeram uma passagem de tempo e a gente não teve nem tempo de sofrer, assim, pela morte dela. Mas eu gostava muito da personagem. Ela acabou ficando 2 temporadas, conquistou, era muito legal ver ela e a Gabi junto com o Severide também, eles tinham uma ótima amizade. Sinto falta dela sim, mas ela fica aqui em terceiro lugar, porque esses dois que eu coloquei agora, o segundo e o primeiro, sinto. Ai, gente, foi muito triste, tanto a perda deles quanto a cena em si. Em segundo lugar, temos aqui ele, Alvin Olinsky. Ele era um dos personagens mais queridos de Chicago PD. Assim, que não tinha um que não gostasse desse personagem. Ele era muito incrível, o melhor amigo do Voight. E foi assim, bem triste. Até foi a opção dos produtores, a morte dele, porque eles precisavam tirar alguém do elenco e ali eles tiraram. Assim como foi com a Shay, que eu não falei, mas agora falando, os produtores disseram na época que precisavam dar um choque, mudar, assim, então acabaram tirando um personagem. Eles têm que escolher algum personagem e escolheram ele, não foi escolha do ator sair. Mas, enfim, ficamos tristes. Se você não lembra o que aconteceu, dando uma resumida aqui, o Alvin assumiu a culpa pela morte de um cara lá, que eu não vou lembrar o nome agora, pelo Voight, que lá, do filho dele. E aí o Alvin foi preso. Quando o Voight decide assumir a culpa, se entregar lá, falar com aquele comissário, o Alvin é esfaqueado na prisão, porque ele era um policial, né? Enfim, gente, tem 500 mil coisas por trás. E aí o Alvin não sobrevive. No hospital é uma cena muito triste e o Olinsky faz muita falta nessa série. Cada temporada que passa ainda tá, ele faz falta demais. Espero não perder mais nenhum, né? Óbvio que a série sempre vai, ou porque os atores vão deixando, ou porque vão morrendo, né? Os produtores querem dar uma movimentada, uma mudada e acontece isso. Em Chicago PD, por enquanto, não tem nenhuma baixa. Chicago Fire tá tendo uma reluta ali para renovar os contratos do Severide e do Cassie, dos atores, no caso, né? E em Chicago Med já temos 2 baixas confirmadas, que é a April e a Doutora Manning. Lá, que as 2 atrizes já estão em outros trabalhos, inclusive. Mas, chegando em enrolação, a primeira morte, aí você já disse comigo aqui, se você concorda, que foi a mais triste de toda a franquia Chicago, que foi do Oates, enfim, do Ryan Oates. Gente, a cena em si foi triste. A ida do personagem, a homenagem que fizeram pra ele, a escultura. Gente, se vocês não lembram, foi na final da 7ª temporada, teve aquele incêndio. E aí tava todos lá, naquela loucura lá, com aqueles negócios de colchões. E aí acaba a série, a gente sabia que ia ter, ficou todo esse tempo, até começar a 8ª temporada, sabia que um dos personagens ia morrer, a gente não sabia qual era. E no começo descobrimos que era o Oates. E foi bem triste porque ele ainda foi pro hospital e aí a gente viu o Cruz lá, eles tinham uma amizade linda, muito linda. E ele fala alguma coisa em russo pro Cruz. E ele fica tentando decifrar. E quando ele descobre, ele consegue traduzir: irmão, eu sempre estarei com você. Ai, gente, a cena em si, chorei muito nessa cena, uma cena muito linda. Por isso que ele tá em primeiro aqui na minha lista. Primeiro porque eu adorava o personagem, ele era engraçado, quando ele encontrou o amor, ele e o Cruz tinham aquela amizade ali, era muito legal essas coisas. Ele era um bom personagem. Ele começou como recorrente, depois foi melhorando, foi evoluindo, foi ficando cada vez mais importante, foi tendo a sua história desenvolvida, mas acabou falecendo. Depois tivemos a homenagem para ele naquela escultura ali que fizeram lá fora para ninguém esquecer. E é muito triste. Até na verdade tem um episódio que o Cruz fala, né? Tá vindo as pessoas novas e gente que não conheceu o Waltz. Mas diga aqui então se você concorda. Esses são os 5 personagens que eu mais senti falta.
Alguns também, eu acredito que os 4 primeiros são os que as pessoas mais sentem falta. Tem outros, teve outras mortes, outras saídas, né? Com das personagens, que foi muito triste pra série. Mas é isso aí. Vou deixar aqui nos cards, então, um outro vídeo de Chicago PD que eu falo do o que nós podemos esperar, o que nós precisamos de respostas para essa nova temporada. Então é isso aí. Te espero na próxima. Tchau!